gente vai começar falando sobre saúde, né? Aí você fala, bom, saúde, mas não exatamente sobre a saúde do seu corpo, mas aquela saúde que começa na sua mente. Vamos entender o que é maturidade emocional e até que ponto ela realmente te ajuda nas suas conquistas, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, porque quando a cabeça tá boa, o corpo também reage de forma positiva. E para isso eu chamo aqui Frederico Matos, que, olha, realmente entende do assunto. A gente olha para o Frederico e fala assim, mas ele é tão menino, tão novinho, mas ele tem trabalhos incríveis, ele realiza palestras, workshops, publicou um livro, Por que Fazemos o Mal, em 2009. Eu tô sabendo que você já tá aí caminhando para um próximo, não é isso? Exato. E a gente hoje vai falar sobre maturidade emocional. O que é maturidade emocional? É um assunto difícil de explicar, porque normalmente a gente entende que maturidade tem a ver com uma vida adulta. Quando você pensa numa criança, você fala, ela é madura? As pessoas falam, não. Eu digo que ela é madura dentro da faixa etária dela. Ou seja, cada idade tem a sua maturidade. Então você não vai esperar que uma criança haja como um adulto. Quando uma criança age como um adulto, eu diria que isso é imaturidade. Quando um adulto age como uma criança, também. É imaturidade. Então cada idade ela tem a sua maturidade, ou seja, aquilo que você espera dela do ponto de vista físico, psicológico, social, espiritual, vamos dizer assim. Então maturidade tem a ver com uma certa congruência, com uma certa coerência entre aquilo que ela pode fazer e o que se espera dela. Maturidade tem a ver também com as posturas, com as posições que você tem na vida. Então, um determinado ambiente demanda de você uma determinada atitude, um determinado comportamento. E maturidade é você agir como se você estivesse num lugar completamente diferente. Então, sei lá, a pessoa vai na igreja, ela não vai começar a dançar no meio da igreja. E vice-versa, ou seja... Mas a gente já parte para um máximo, né, da imaturidade. Quer dizer, beira a loucura, né? Você sai totalmente do padrão. Agora, tem detalhes pequenininhos que também mostram uma maturidade emocional ou não. Sim. Né? Agora, existe uma forma de conquistar essa maturidade? Sim, tudo é treino. Na verdade, você começa a perceber algumas características que eu considero importantes para uma maturidade emocional. Uma delas é a flexibilidade. Toda vez que você fica tentando sustentar uma postura que não é adequada, eu entendo que isso é uma imaturidade. A flexibilidade é quando você consegue ter uma certa adaptação ao mundo que você está vivendo, ao ambiente, ao relacionamento que você está vivendo naquela situação. Então você pode treinar essa flexibilidade. Você pode começar mudar, às vezes, pequenas posturas, exercitar mudanças de pontos de vista, leituras, companhias diferentes, se relacionar com pessoas que, de repente, você costuma não se relacionar, ouvir sobre assuntos que você não costuma ouvir. Isso tudo são treinos para a sua mente ampliar o repertório dela. Quanto menor o repertório, eu entendo que mais imatura. Acho que outra característica também muito forte da imaturidade emocional é a tendência da pessoa a culpar os outros. Né? Não fui eu, não tenho culpa, não tenho nada a ver com isso. Como uma criança às vezes faz. O que você fez? Ela fala, foi ele. Aliás, a criança faz também, como no primeiro exemplo que você deu, que é não ter flexibilidade, ou seja, ela insiste naquilo, mesmo que não seja a possibilidade do momento, né? Exato. Você fala pra criança, não, ela vai te testando. Por quê? Por favor, mas por favor, só mais um pouquinho, não, né? Aquela história de, vambora, acabou o parque, não, só mais um pouquinho, só mais meia hora, só mais 30 minutos, 40, e assim vai. E o adulto não pede exatamente assim, mas quando ele é o dono da verdade, que só vale a verdade dele, é bem parecido com esse comportamento. Na criança, você até entende porque ela tem uma limitação de visão. Ela não tem uma noção espacial ou temporal razoável. Então, você fala assim, semana que vem a gente vai. A criança, já é semana que vem? Ela não consegue entender. Então, é razoável que você espere isso dela. Agora, de um adulto que já tem uma noção de tempo e de espaço, quando ele insiste numa coisa, isso é sinal de maturidade, porque ele não está conseguindo perceber aquilo que parece óbvio, mas para ele não é. Mesmo que seja um ponto de vista. Sim, Aquela claro. pessoa dona da verdade. Exato. Toda pessoa que é muito certa de tudo, eu entendo que ela é uma pessoa imatura. Porque a pessoa madura, ela está sempre com o ouvido atento, ela está sempre aberta a uma possibilidade nova, ela não tira a conclusão precipitada, ela não aponta, ela não reduz as coisas, ela amplia.
qualquer coisa que fala para ela, ela fala assim, deixa eu pensar um pouco sobre isso. Ela não chega rebatendo. Então, toda pessoa que é segura demais de si, ao contrário do que se pensa que ela é madura, eu entendo como um sinal de maturidade. É isso que eu ia te falar, ao contrário do que a gente pensa. Porque uma pessoa muito segura de si, aquela que tem aquelas respostas inteligentes e a primeira a pontuar tudo, quem olha de fora, numa primeira análise, fala, nossa, que pessoa madura, né? E até encantadora. E muitas vezes a gente, do lado de uma pessoa como essa, a gente pega como, essa pessoa é a minha conselheira. Sim. Ela tem respostas prontas o tempo todo, então ela tem uma maturidade que eu almejo ter, eu vou ouvir esses conselhos. Exato. Mas isso é um sinal de maturidade. Eu gosto de uma historinha do Gandhi que contam que uma mãe veio procurar ele a respeito da criança que precisava parar de comer doce e não conseguia. Ele falou assim, daqui uma semana você volta e eu tenho alguma coisa para poder falar. Uma semana ela voltou, aí ele falou para a criança, não coma doce. Aí a mãe falou, mas por que você não falou semana passada? Já podia ter falado isso. Ele falou, porque na semana passada eu ainda comia doce. Quer dizer, então assim, ele poderia ter dado uma resposta imediata ali e falado, não coma doce. Mas ele não sabe, aquilo não era coerente, não era congruente. Então ele precisava passar pela experiência antes de poder falar alguma coisa para alguém. Isso é maturidade. Uma pessoa supostamente segura daria uma resposta imediata. Por isso que já está lá na Bíblia, seja tardio ao falar, né? Ouça mais e fale menos. A gente separou um vídeo que, inclusive, é um dos seus posts no seu blog, que eu achei super bacana e quero passar agora, porque você falou da gente treinar essa maturidade, né? Com leituras, com palestras, com filmes bons também, Sim, por que não? sim. Então vamos assistir juntos agora um trechinho do filme do Rocky Balboa. You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Rocky Balboa também é cultura. E olha aí, lição, né? Sim, porque acho que o espírito do Rocky Balboa é exatamente esse, por isso que todo mundo gosta. Ele não é o cara que ele nocauteia logo de cara. Ele é aquele cara que tem uma resistência. Ele apanha, ele apanha, ele apanha, ele apanha e ele continua, ele continua, ele continua. Isso é um sinal de maturidade emocional. Você não necessariamente vê a vitória sempre como o seu ponto alto. Às vezes uma pessoa pode estar num momento ruim da vida dela, seja emocional, seja financeira, seja familiar, mas a capacidade dela continuar resistindo, dela continuar seguindo, dela continuar persistindo, sem necessariamente estar condicionada a estar bem para estar bem, ela é uma pessoa madura. Então, ela entender que tem momentos difíceis, Exato. que às vezes, e que faz parte da vida você tomar uma porrada, caiu, chorou, sofreu, Exato. teve medo, mas não é o final. Não acabou a guerra, não acabou a luta, né? Porque Tem as pessoas que a levantar. gente considera maduras, que são as vulgarmente seguras, elas, quando elas têm uma perda, quando elas têm um fracasso muito grave, drástico, elas desistem de tudo. Então, a pessoa, por exemplo, que tenta se matar, ela não treinou a mente dela ao longo da vida para poder lidar com situações de queda. A pessoa deprimida também. A depressão é fruto dessa necessidade constante de estar tudo bem, de que nada mude, apegada numa situação sempre confortável. E a vida tem altos e baixos. Existem momentos de transformação, de mudanças, de ciclos que acabam. E a pessoa madura é aquela que vai
está sempre disposta a aprender com uma situação nova. Por isso, mesmo quando ela não está bem de grana, ou está numa situação de separação, ou numa situação nova de alguma forma, ela vai continuar seguindo, ela vai continuar realizando, ela vai continuar... Ela pode reduzir a potência dela, mas ela vai continuar caminhando, como o rock, né? Ele toma porrada, mas é a capacidade de levantar. E de novo, sem ter a vitória sempre como meta final. Perfeito o que você falou, e eu me lembrei de alguns telespectadores, a gente recebe muito e-mail, Fred, e tem alguns que estão passando hoje por um processo de depressão, né? Alguns que já foram muito alegres e que hoje estão muito tristes, e eu fico comovida com todas essas histórias. Mas é bem para você que, você sabe, eu estou falando com um telespectador que manda e-mail, que a gente acompanha as histórias, então faz parte da vida. E é bom você entender que faz parte hoje você estar triste e que não é um problema, porque senão o problema fica maior, a depressão fica mais pesada ainda, né? Com certeza. Porque a pessoa não consegue entender que ela está num momento mais de baixa e ela gosta só de estar muito alegre, muito eufórica, Exato. muito... A pessoa se condiciona a ficar bem quando as situações são favoráveis. E a questão é como ficar bem apesar de não estarem favoráveis. Porque isso acaba atraindo oportunidades. Ao contrário, quando você se fecha, fica resistindo à mudança, isso é o que eu chamo de sofrimento. Então, eu sempre digo que o sofrimento ele não ensina, é a ampliação da consciência que ensina. O sofrimento ele é simplesmente um sinal de que você está resistindo à mudança. A pessoa madura é a pessoa que se transforma, sempre. Então, eu penso maturidade como algo sempre fluido, algo sempre em movimento, e não algo estático, não algo rígido, seguro demais, mas algo que está sempre fluindo, né? Então, as circunstâncias são ruins, nem é por isso que você vai se abater e se sentir derrotado e ficar lá embaixo. Circunstância ruim, é hora de aprender com essa circunstância ruim e tocar a vida. É hora de você abrir mais os olhos, abrir mais os ouvidos, fazer mais contato, procurar mais pessoas, fazer com que você saia daquela fixação que você criou para você poder olhar a vida de uma maneira diferente. Então, isso tem que estar aliado com a atitude, né? Que é o que você acabou de falar. Exato. Né? E flexibilidade. E flexibilidade, até para aceitar a resposta da vida, que não é sempre o sim para você. Às vezes a vida fala não e vai falar não, muitas vezes faz parte. E, de uma certa forma, aprender a incluir outras pessoas nesse processo. Porque a pessoa imatura, ela entende que ela é a fonte de tudo. E, na verdade, a pessoa madura entende que a vida ela é feita em grupo, compartilhada, buscando pessoas novas. Então, a pessoa imatura, ela sempre quer receber. A pessoa madura, ela está sempre disposta a compartilhar. Então, treinar a mente generosa, vamos dizer assim, é uma forma de você poder ser mais maduro. As pessoas realmente generosas, não aquelas que ajudam com uma segunda intenção. A pessoa generosa, eu considero também uma pessoa madura. Mas a gente pode treinar essa generosidade também, né? Claro. Pode abrir a mente para tudo isso. Ontem a gente recebeu aqui um palestrante e ele falou dessa necessidade de incluir outras pessoas nos projetos para que eles realmente deem certo, né? Sim. Não pensar no seu próprio umbigo, quer dizer, no dinheiro que você quer receber, mas se você está engajado aí numa nova profissão, numa nova atividade, que seja para mover o bem para os outros, quer dizer, que aí você tem o apoio de toda uma população, de todo um bairro, de toda uma comunidade. Eu sempre digo que se você ganha dinheiro sozinho, você ganha uma vez. Se você ganha dinheiro com outras pessoas, você ganha sempre, porque é como uma roda da fortuna, você vai... É um fluxo. E eu acho que isso não vale só, então, para dinheiro. Não. Se você resolve o seu problema sozinho, você tá ali sozinho. Mas se você abre isso e compartilha com as pessoas, você vai ter essa troca das pessoas também, porque elas vão estar comprometidas em te ajudar. E isso também é sinal de maturidade. Esse entusiasmo que você tem em estar se conectando com as pessoas. Isso é excelente para maturidade. Coisa boa! Vamos ser maduros, gente! Olha lá, essa é a palavra do dia, hein? Maturidade. É pra gente treinar a maturidade. Maturidade não é uma coisa assim, eu sou maduro, eu não sou maduro. Você pode ser maduro se treinar essa maturidade, tá certo? Perfeito. Então vamos treinar a maturidade. Conversei com o Frederico Matos, que é psicólogo, sobre maturidade emocional. O telefone de contato é o 3813-7937, é 0 operadora 11, 3813-7937. Ou no site www.sobreavida.com. Tem textos lindíssimos, eu tenho acompanhado, muita coisa bacana para você ler e aprender e treinar aí a sua maturidade, seu conhecimento. E se quiser falar com Frederico, fason1@yahoo.com.br, tá certo? Exato. Muito obrigada por ter vindo, Obrigado. prazer recebê-lo como sempre. Um dia de maturidade para você. Sim.